Tá compartilhando com vocês a apostila? Sim. Já resolvi. Obrigada. Já deu certo, obrigada. Bom, então na nossa última aula nós estávamos fazendo a análise, né, sobre quais são os blocos econômicos do continente africano. E aí a gente tem esse mapa aqui desse mesmo continente que mostra aí pra gente o processo de integração desses países. Então, o que significa isso? Muitas vezes, né, quando a gente tem países que se juntam em blocos econômicos, o objetivo principal é desenvolver a economia deles, né? O objetivo principal é fazer com que esses países tenham mais participação econômica, enfim, sejam integrados. Mas existem alguns problemas, como, por exemplo, questões geográficas, questões de falta de infraestrutura, que muitas vezes dificulta essa integração, tá? Então, esse mapa aqui, por exemplo, ele está mostrando para a gente o transporte de superfície. E aí a gente consegue perceber por aqui, deixa eu só receber um povo que está chegando aqui, e a gente já volta. Então, a gente consegue perceber, analisando esse mapa, que existem vários países no continente africano que vão ser pobres em infraestrutura de transporte, por exemplo, seja de trens, seja de rodovias, seja até mesmo de acesso ao mar, de fluxo nas hidrovias, né? Porque são rios que não conectam. E quando você tem esses fatores, fatalmente essas questões de integração econômica elas serão mais dificultadas, né? Elas serão mais difíceis porque você não tem ligação, você não tem conexão. Então, um dos grandes desafios do continente africano na atualidade é produzir, fazer com que sejam construídas uma infinidade de obras de infraestrutura de transporte para poder viabilizar essas conexões entre os países, tá? Aí acho que a gente já tinha feito. Só confere para mim, por favor, se é isso mesmo. Analisando os países da comunidade africana do leste, quais demandas você considera mais urgente em relação à construção de novas estradas de ferro para facilitar a integração? Justifique a sua resposta. Essa aqui, se eu não estou enganada, nós já fizemos. É isso mesmo ou não? Sim. Sim? Então tá bom. Entre os países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, qual você considera como menos integrado aos demais e por quê? Para justificar sua resposta, descreva quais informações relevantes o mapa traz sobre esse país. Alguém chegou a fazer? Bom, então o país que é menos integrado é o Níger, tá? Se a gente perceber, o Níger, ele apresenta um isolamento bastante severo. Deixa eu pegar aqui o Níger, cadê? Então, o Níger aqui, ó, se vocês repararem, ele vai apresentar pouca estrada de rodovias, né, que não vão integrar o país inteiro. Ele tem rios só aqui, ó, nessas áreas, então a conexão com outros países também fica mais restrita. Além disso, o Níger, ele não tem acesso ao mar, né, dentro dos países... deixa eu achar aqui onde é que está o Níger. Dentro dos países da Comunidade Africana do Leste, né, o EAC, ele vai ser o país que não tem acesso ao mar. Então, esse fator, né, acaba complicando ainda mais a sua integração econômica. As informações, né? O Níger não apresenta estradas de ferro, ele não tem acesso ao mar, ele tem poucos rios e esses rios não integram com vários países, ele não tem estradas de ferro, as rodovias são centralizadas, também não conectam todos os lugares.
É até estranho, né, pra isso, porque, tipo, ele tá mais incluído dentro dos países do que o Madagascar, por exemplo. Não sei se é um país ou é se considerado um país ou só uma ilha, mas da É mesma um forma país. faz parte do continente africano, né? Tipo, tem mais estradas que lá, eu acho. Sim, mas às vezes, né, Arthur, você tem, são países, né, e infelizmente os países eles são comandados por pessoas que muitas vezes têm objetivos distintos, né? Algumas pessoas quando se dedicam à política, elas têm como objetivo principal tentar viabilizar, melhorar a vida das pessoas, trazer empregos, construir obras de infraestrutura. Então você tem esse tipo de pessoas na política, mas por outro lado você também tem pessoas que não têm visão, pessoas que são mais que entram na política para benefício próprio e não para benefício da sociedade. Então esse é um fator que também acaba, infelizmente, contribuindo para que um lugar tenha mais ou menos infraestrutura. Existe também as questões geográficas, né? Madagascar, por exemplo, que você está aí comparando, é uma ilha, portanto, tem acesso ao mar. Isso já é um fator de integração muito importante. Madagascar, além disso, tem mais rios do que Níger, por exemplo. Isso é uma questão geográfica que nenhum governo consegue reverter. E Madagascar consegue construir mais estradas, né? Então você percebe que houve um investimento maior para a conexão dos lugares, diferente de Níger, que além de todos esses fatores já mencionados, Níger ainda tem o deserto, né? Então, muitas vezes não há integração nessas áreas porque você tem um fator geográfico deserto que dificulta toda e qualquer negociação comercial, dificulta toda e qualquer obra de infraestrutura. Então, a gente tem que observar todos esses aspectos, tá? Não são coisas isoladas, tá bom? 3. Qual país faz parte da Comunidade Africana do Leste e também da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral? E que informações o mapa traz sobre esse país? Então, quando a gente olha países aí, cadê? Comunidade Africana do Leste e África Austral. E África Austral. Então, quando a gente pega aí países da Comunidade Africana do Leste, a gente tem Uganda, Quênia, Ruanda, Burundi e Tanzânia. Quando a gente pega países da Comunidade do Desenvolvimento da África Austral, estou olhando lá no material de apoio, tá? A gente tem a República Democrática do Congo, Angola, Namíbia, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Moçambique, Madagascar, Maurício, Malawi e Tanzânia. Qual país repete aí? Vocês lembram? Que está tanto na Comunidade Africana do Leste quanto na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Tanzânia, tá? Então vocês vão escrever aí a Tanzânia. E aí, quando a gente vai observar a Tanzânia, né, que é esse país aqui, ó, o que a gente consegue perceber? Que informações o mapa traz para a gente? O que ela possui? Então, a gente consegue perceber, né, que ela tem acesso ao mar, ela tem estradas de ferro, ela tem rodovias, ela tem lago. Então, esses aí são fatores que facilitam a integração maior desse país, tá? Não sei por quê. Mas tá dando. Alguém está falando alguma coisa? Eu não estou ouvindo, gente. Tudo bem? Podemos ir adiante?
Não fala, Senhor, tenha misericórdia. Ai, Jesus, tem piedade da minha alma. Gente, gostaria tanto que vocês participassem da aula, pelo menos para falar sim, não, talvez, portanto, contudo, todavia. Bom, ninguém fala nada. Quando a gente fala da África, né, a gente já sabe que esse continente, nos últimos anos, ele vem sendo visto por vários países capitalistas como um continente com grande potencial. Quais são os fatores que faz com que esse continente seja visto como um grande potencial? Ele tem grande mão de obra, essa mão de obra é jovem, é uma mão de obra numerosa. Além de ser uma mão de obra jovem, uma mão de obra numerosa, ainda também vai contar com várias facilidades que o governo coloca, disponibiliza para essas empresas, como, por exemplo, a redução dos impostos. Então, quando a gente fala do continente africano ser um potencial, principalmente aí por conta desses fatores. O continente africano, ele vem passando por um processo de urbanização muito acelerado, e aí não é raro encontrarmos aí nos países supermercados, centros comerciais, aeroportos que estão aí entre os dos mais movimentados do mundo, bolsas de valores. Então, cada vez mais o continente africano, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas os conflitos existentes ali, mas ele vem sendo atrativo para o desenvolvimento e para uma rápida e acelerada urbanização. Existe, né, uma questão cultural no continente africano, que a gente já comentou com vocês, né, que é um continente que eu tenho uma diversidade linguística enorme, né, e essa diversidade linguística enorme, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Quando a gente fala do lado positivo, a gente pode dizer que essa diversidade cultural, ela traz o potencial das pessoas conviverem com o diferente, né, ter acesso a outras informações, conhecer novas culturas, então tudo isso é muito bacana. Mas existem também alguns fatores dos quais, muitas vezes, essa diversidade de culturas, ela acaba, infelizmente, contribuindo para que existam muitos conflitos, tá? Existe também um outro fator, né, além dessas questões dos conflitos, existe uma outra questão que esse avanço dessa urbanização, né, no continente africano, ele também traz um temor de que as culturas sejam perdidas, né? Nesse mundo globalizado, onde cada vez mais as informações elas são acessíveis, né, na palma da mão das pessoas, onde muitas vezes, né, as culturas, elas são, a cultura do outro, ela acaba ganhando mais importância do que a minha própria cultura. Então, existe aí um temor de que esse desenvolvimento na África, que está chegando agora na África, ele tem ali uma influência em não valorizar as culturas tradicionais. Então, existe uma disparidade, né, um conflito ali de interesses, porque muitos acham que esse desenvolvimento vai enfraquecer as culturas. Outros acham que esse desenvolvimento vai fortalecer as culturas. E aí, existe aí, né, alguns conflitos que acabam sendo travados. O continente africano, ele preza por valorizar as tradições mais antigas, né? E um dos países, por exemplo, que demonstram, né, essas questões de culturas antigas, né, de tradições mais remotas, é um país da África chamado Etiópia, né? Quando a gente fala da Etiópia, por exemplo,
A gente está falando do único país, né, um dos únicos países da África que não foi colonizado, né? Na verdade, o único país que não foi colonizado por europeus. Então, ele conseguiu manter as suas tradições, ele conseguiu manter a sua cultura, e hoje a Etiópia vem sendo um lugar muito atrativo para turistas, porque eles entendem que é um lugar preservado, é um lugar cujas construções elas são tradicionais, né? São construções que remontam aí a cultura bem antiga desse povo, e isso tem contribuído para que haja um aumento na interação entre os turistas desse país, tá? A diversidade cultural e os estados atuais. Então, a gente já comentou com vocês algumas coisas nesse sentido, né, sobre essa diversidade cultural e um temor, né, de que esses estados atuais sucumbam a essas características culturais do continente europeu. Esse continente, né, tão diversificado, tão complexo em termos de grupos étnicos, de costumes, de idiomas, que tem ali suas culturas distintas e que muitas vezes, né, em muitos países essas culturas elas foram subjugadas, elas foram colocadas como culturas vulgares, né, em detrimento à cultura do colonizador. Então existe ali uma dificuldade grande de manter e de preservar essas tradições culturais. Então, grifa aqui, por favor, ó. O tema identidade cultural remete-se a elementos mais importantes que constituem uma nação, pois se refere à unidade da sociedade em torno do seu patrimônio histórico e geográfico. Um povo que não valoriza as suas tradições culturais, um povo que não valoriza a sua identidade cultural, é um povo que está fadado ao fracasso, é um povo que vai se perder, tá? E aí, nessas culturas, né, dentro da África, existe aí toda uma batalha para que seja mantida essa identidade cultural, para que ela seja realmente, que ela tenha validade, né, como identidade cultural. Culturas locais e regionais na África contemporânea. Então, quando a gente fala desse continente, né, a gente está falando de um continente que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né, corresponde a 17% de toda a população mundial. É um continente que marcou aí, né, o início do homem, né, e ele tem uma antiguidade bastante presente nesse continente, e ele vai ser espalhado aí pelo mundo todo. Então, quando a gente olha esse mapa étnico-linguístico, só receber o grito aqui. Quando a gente olha esse mapa étnico-linguístico, a gente tem aqui um tronco das principais, dos grupos étnicos e linguísticos existentes na África, tá? Lembrando que quando esse continente foi dividido pelos europeus, não houve nenhuma preocupação em entender quem são esses grupos, né? Não houve nenhum estudo antropológico para saber como que eram essas culturas, se eram amigas, se eram inimigas, não houve nada disso, tá? Mas aí a gente tem os maiores grupos linguísticos do continente africano. Aqui no Olhar Geográfico eu já comentei aí com vocês, né? Porque está falando sobre a Etiópia, né? Que está sendo usado aí como atrativo turístico. E aí, por último, a gente tem os povos que ocupam o continente africano, né? São comunidades tradicionais, né? Grupos bem tradicionais. Muitos desses grupos, em virtude de todas as questões que acontecem na África, né, sejam elas questões sociais, questões ambientais, questões políticas, questões econômicas, muitos desses grupos, eles acabam fatalmente tendo as suas tradições sendo colocadas em riscos.
tá? Então, algumas delas se mantêm, lutam aí para serem preservadas, e outras estão cada vez mais sendo submetidas a participar de uma África mais urbana, e isso muda totalmente o seu modo de vida, tá? Então, esses grupos, né, antigos, eles acabam apresentando aí algumas questões que são mais difíceis. E aí eu tinha pedido para vocês fazer, né, uma apresentação, porque eu ia chamar alguns de vocês para realizar, para falar aí sobre esses grupos. Alguém chegou a fazer alguma coisa? Larissa, oitavo A. Larissa, tá aí? Leonardo Migliorini. Leonardo. Lucas Rodrigues. Lucas. Júlio César. Júlio. Otávio. Otávio. Rian. Sara. Sara. Giovana Souza Lima. Giovana Souza Lima. Manuela Duarte. Manuela. Pro, desculpa te interromper, é que o Gustavo Gomes e o Heitor tinham pensado que era para amanhã essa pesquisa. Bruno. Bruno. Camila. Camila. Ana Clara Rocha. Ana Clara. Mariana. Mariana. Gente, eu estou chamando vocês e já é uma forma de fazer a chamada. Quem não está respondendo, eu estou derrubando da aula, tá? Tarsila. Professora, tá me ouvindo? Sim. A Tarsila não tem microfone, ela sempre fica no chat.
Vocês vão me fazer um favor, tá? Como vocês acharam que era para amanhã, então eu estou imaginando que vocês não fizeram. É isso? Então a gente vai combinar o seguinte. Júlia Zuliane. Você vai ler. Fran. Você, por favor, vai ler agora sobre os tuaregues. Vai ler aí individualmente e depois você vai explicar para a gente os pontos mais importantes que você viu aí nesse texto, tá? Tá bom. Heitor. Heitor. O Heitor tá pelo chat hoje, por ele tá sem Eu ia falar isso microfone. agora. Arthur. Então você vai ler e falar os aspectos mais importantes sobre os maçais. Ok. Quem mais tem microfone nessa aula? O Tem o professor Rafael poder, Freitas. só desviando um pouco o assunto, mas tem a ver com a aula. Foi mal ter atrapalhado a aula falando com meu pai aqui. Eu precisava falar com ele aí. Eu vim pra cá pra Tudo baixo. bem. Não tem problema. Alguém mais tem microfone que tá nessa aula? Leonardo Viana. Oi, professora. Você vai ler e vai falar pra gente sobre os pontos mais importantes dos pigmeus. Tá bom. Ok? Rafael. Freitas. Oi. Você vai ler e vai falar pra gente as partes mais importantes sobre os bosquimanos. Ok. Ok? Eu vou dar 5 Professora, tá em minutinhos que para. página? Aí, Não entendi. tá em que página? Senhor, tenha piedade. É que eu entrei meio atrasado, porque eu não tava conseguindo. Entendi. Tá na página 38, querido. Você vai falar sobre quem, ô Leonardo? Eita aí. Arthur, os seus são os maçais? Isso. O do Léo são os pigmeus. Ok. Então, 5 minutinhos para vocês lerem aí e pegarem os pontos mais importantes, tá?
Professora, Diga. munidos, aqui tá falando munidos de celulares e equipamentos modernos. Tipo, eles são Eles trabalham restritos? com isso, eles usam Ah, isso. entendi. Pronto? Já. Eu já, né? Não sei o resto. Júlia, pronto? Sim, pronto. Então, Júlia, pode falar para a gente aí sobre os tuaregues, quem são esses povos, como vivem, e o que mais você conseguiu observar aí de importante? Os tuaregs, eles têm origem em Barbere, eles são seminômades, eles ficam no deserto do Saara. Eles são conhecidos por ter vários conflitos históricos e uma forte tradição guerreira. Eles têm o seu próprio alfabeto. Os homens que usam os turbantes azuis, tanto para se proteger do sol quanto por suas crenças, afastar maus espíritos. E na cultura deles, são os homens que cobrem o rosto, diferente das mulheres, e essas também têm mais liberdade para se casar, divorciar, e elas também podem participar da política da região. Eles têm a cultura muçulmana. Religião, né? Bom, então quando a gente fala dos tuaregues, a Júlia já falou aí pra gente sobre os aspectos mais importantes. São seminômades, né? Vivem de atividades do pastoreiro, por exemplo, né? Então ficam circulando de lugar em lugar em busca de comida e alimento aí para o seu rebanho. Praticam a religião islâmica e muitas vezes dentro da religião islâmica, na maioria dos países do Oriente Médio, por exemplo, a religião islâmica, ela praticada lá, faz com que as mulheres tenham menos acesso, né? As mulheres, elas têm um papel secundário na sociedade. E nos tuaregues, né, embora eles sejam islâmicos, né, pratiquem ali a religião islâmica, mas as mulheres têm mais autonomia, as mulheres elas têm uma liberdade maior de atuação. E isso é um diferencial dentro aí dos tuaregues, tá bom? E vivem no deserto, né, vivem aí em países que vão ter como obstáculo geográfico o deserto, são adaptados a isso, né? Então tá bom. Alguma dúvida aí sobre os tuaregues? Nenhum. Obrigada, Júlia. Pode falar, Fer.
Maçais, Arthur. Eles tiveram origem na região do Alto do Nilo. E há mais de 200 anos eles não são mais nômades. Eles se estabeleceram nas savanas do Rift Valley. E hoje eles estão localizados nos países da Quênia e da Tanzânia. A população deles estão entre milhões de indivíduos. É conhecida por tradições de guerreiros pastores, como os Tuaregues, não sei, do Saara, que a Júlia tinha dito. E eu acho que é isso. Então, quando a gente fala Eles são conhecidos por fazer cultivo de grãos para exportação. Eles cultivam com a finalidade de grão. Ok, Arthur, obrigada. Então, quando a gente fala dos Maçais, né, a gente está falando de um povo que vive na região do Alto Nilo. Quando a gente fala Alto Nilo, né, Nilo, o rio, os rios eles têm curso, né, que é o caminho que eles fazem, e a gente chama esse curso de alto, médio e baixo, tá? Quando a gente fala de alto, a gente está falando das regiões próximas à nascente, tá? Baixo curso são regiões próximas à foz do rio, tá? Então, quando vocês ouvirem falar aí de região do Alto Nilo, é a região da nascente do Nilo. Onde ficam essas nascentes do Rio Nilo? Fica na região do Rift Valley. Todos vocês já sabem que Rift Valley são áreas onde a gente tem falhas geológicas. Ou seja, embora a África fique em uma única placa tectônica, existem movimentos internos no planeta que faz com que essa placa tenha rachaduras, né? E aí essas fendas, essas falhas acabam ali acumulando água por milhares de anos e formam a nascente aí de rios, entre os quais o Rio Nilo, que se forma lá próximo ao Lago Vitória. Eles vivem numa região de savana, né? Então, essa região de savana, todos vocês já sabem, ela tem como característica principal o clima tropical. E esse clima tropical, a gente tem chuvas sazonais, né? Então, eu tenho 6 meses de chuva, 6 meses com menos chuva. Esse fator, né, deles ficarem numa área de savanas, faz com que eles, como o Arthur já comentou, né, atuem na produção agrícola, né, então eles vão produzir grãos, mas a área da savana, em muitas partes dela, né, especialmente aí na região do Quênia, da Tanzânia, existem parques, né, existem áreas de savanas que foram transformadas em reservas, né, e essas áreas de parques, de reservas, elas não podem mais ser cultivadas. E aí os maçais se viram, né, numa posição de ter que mudar as suas atividades, porque antes eles usavam esse território para produzir grãos e agora, por essas áreas estarem em áreas de reserva ambiental, de proteção ambiental, eles não podem mais. Então, eles estão mudando, alguns deles mudaram a sua atividade econômica, atuando agora no turismo, onde eles vão ser munidos aí de equipamentos com mais tecnologia, têm de ser mais preparados, porque eles vão lidar com o público, então eles fazem treinamentos de primeiros socorros, eles falam outros idiomas, justamente para conseguir atender a essa demanda de turismo. E isso vem fazendo com que esses maçais ou masais, tá? Vocês vão encontrar dos dois jeitos, maçais e masais, eles tiveram que se reinventar, buscar uma outra forma de sobrevivência e estão se adaptando, conseguiram aí se organizar dentro desse sistema, tá? Leonardo, podemos ouvir sobre os pigmeus? Sim, estou escutando. Pode falar. Os pigmeus, como o nome já diz, são pessoas de baixa estatura, né, que vivem nas florestas da África Central e são considerados seminômades.
a população de aproximadamente 500 mil pessoas e eles têm uma rica tradição cultural. Mais alguma coisa? Foi o que eu entendi da minha leitura, professora. Bom, então quando a gente fala dos pigmeus, alguém quer complementar a fala dos pigmeus? Heitor, Gustavo Gomes, Gustavo Silva, Tarsila, mesmo que seja pelo chat, Rian. Bom, quando a gente fala dos pigmeus, né? Então, são povos de baixa estatura que viviam nas florestas equatoriais da África. Eles viviam, né, de coletas de frutas, de folhas, né, caçando ali pequenos animais. E aí, o que acontece com os pigmeus? A área onde eles viviam, e alguns ainda vivem, são áreas que estão sendo, infelizmente, degradadas, né? São áreas que estão sofrendo com intenso desmatamento. Esse intenso desmatamento, ele está produzindo uma questão que é retirar o habitat natural dos pigmeus. E aí, quando você vive num lugar que você tem uma forma de atuar nesse espaço, né? Seja de coleta, para você poder se alimentar, seja viver ali próximo às árvores, entre os pigmeus e a floresta, existe ali toda uma dependência para que eles consigam sobreviver. Na retirada dessa floresta, o habitat deles deixou de existir, e aí muitos desses pigmeus estão aí sofrendo com genocídio, por exemplo, porque se eles têm a área onde eles viviam atualmente, né, viviam antigamente, e na atualidade essa área deixou de existir, ela está sendo devastada, esses pigmeus eles precisam se juntar à sociedade. E em muitas sociedades da África, a gente já sabe que existem conflitos étnicos, né, e aqui entre os pigmeus, infelizmente, vai acontecer para os pigmeus muito preconceito, tá? Um processo de xenofobia muito severo que infelizmente vai causar a morte de muitos deles, tá? Em Ruanda, na República Democrática do Congo, e essas pessoas elas precisam de ajuda. Existem outros, né, que conseguem conseguem ser integrados numa sociedade, né? Eles acabam indo para umas áreas mais urbanizadas e conseguem ser integrados na sociedade, mas infelizmente, em virtude de todo o seu processo histórico, né, de viver em florestas, de não ter estudado, de não ter se preparado, vão ter condições de vida mais difícil, porque eles vão ter subempregos, né, empregos que infelizmente não pagam bem. E isso vem fazendo com que essa população dos pigmeus sofra uma pressão e tenha uma redução do seu número, tá? Fruto de um processo de devastação da área onde eles eram acostumados a viver. Ok? Deu para entender? Sim. Sim, professora, obrigado. Então vamos lá, Rafael, ouve você agora. Gente, cadê o Rafael Bueno, que eu também não vejo Professora, mais? tá me ouvindo? Sim. Tá, vou começar a ler. Os bosquimanos procuram manter suas antigas tradições de caça pastoreiro nas áreas terras do deserto do Kalahari, na Namíbia. Eles são uma das espécies, eles têm as mais antigas culturas da humanidade, Eles foram expulsos de suas terras em decorrência da descoberta de diamante no subsolo pela proibição da exploração da água subterrânea para sua subsistência. Então, mais um povo, né, que a gente percebe que vem sofrendo com convívio com a sociedade moderna, né, vamos pôr assim. Os bosquimanos, eles viviam no deserto, né, eram aí culturas seminômades, e na área onde eles viviam, houve a descoberta de diamantes. Quando descobriram diamante nessa área, a vida dos bosquimanos virou um verdadeiro terror, porque eles foram obrigados a sair de suas terras, né? Eles foram expulsos
uma vez que eles não tinham propriedade de terra, não tinha nenhum documento que certificasse aquilo para eles, eles foram expulsos, e aí, infelizmente, também existem muitos conflitos que acabam aí tirando a vida desses bosquimanos, tá? Além da descoberta do diamantes, eles também não tinham mais como utilizar a água. E ninguém consegue sobreviver sem água, né? Que é um recurso vital. Então, por esse motivo, os bosquimanos também aí vêm sofrendo cada vez mais uma restrição da área que eles costumavam ocupar, tá? Então, o habitat deles também vem correndo riscos. Bom, oitavo ano, o que eu quero que vocês façam para a nossa aula de amanhã, tá? Vocês vão fazer página 40, vocês vão fazer a página 41 e vão fazer também o caderno de atividades, tá? E aí amanhã a gente... Oi? Tem uma galera aqui no grupo que tá falando que tava no chat, tinha te respondido, mas a senhora não... Não respondeu no chat, porque eu estava olhando aqui, só respondeu depois, não respondeu no chat. O Lucas falou, o Gomes falou que avisou, o Lucas falou que a senhora removeu ele, não quer citar ele, a Sara falou que estava também. Bom, de qualquer forma, como lição de casa, página 40, página 41 e caderno de atividades para que vocês façam, tá? O problema, Arthur, é que assim, as pessoas falam o que elas querem. Não tinha, quando eu chamei, eu estava olhando o chat, não apareceu nada nesse chat. Então eu removi porque não respondeu. Eu já disse a vocês 200 vezes e vou repetir. É muito triste quando entra um professor numa aula e você está chamando a pessoa e ela não está ali. Só tem um nome. Nome não me interessa, gente. Eu não quero quantidade, tá? É uma coisa que não me interessa, é quantidade. Eu quero qualidade na minha aula, tá bom? É isso. Gente, fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã, tá bom? Um beijo. Um beijo, professora, até amanhã. Tchau, professora. Tchau, até Professora, amanhã. você fez a chamada? Fiz na medida em que eu estava chamando para participar. Ah, ok. Tchau, fica com Deus.